Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando mais da Palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui, dizer para nós qual é o seu salmo favorito, qual é o salmo que Deus mais fala com você. Quando você pensa em salmo, qual salmo vem à sua cabeça? E qual salmo você gostaria de gravar conosco? Qual salmo você gostaria de estar vindo aqui? Mesmo que eu já tenha gravado, qual salmo você gostaria de vir aqui e conversar com a gente, nos mostrar e falar conosco o que Deus tem feito na sua vida através desse salmo? Nós temos aprendido muitas coisas, tem sido maravilhoso esse tempo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais no Salmo 44. Nós ainda estamos falando a respeito dos filhos de Corá. E falando em filhos, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Hoje, pensando na sua vida hoje, o que está acontecendo na sua vida hoje? O que Deus tem feito na sua vida hoje? Que quando os seus filhos nascerem, você vai contar para eles. Então hoje eu não sei qual a idade que você tem hoje. Talvez você tenha 15 anos, 25 anos, 10 anos, 40 anos. E quando seus filhos nascerem, o que você vai falar que aconteceu na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Mas é importante você pensar no agora, nesse presente momento. Quais são as maravilhas que Deus tem feito na sua vida? Quais são as portas que Deus abriu? Quais são as portas que Deus fechou? Da onde Deus te tirou? O que Deus tem feito? Isso é muito importante porque muito do que os seus filhos vão carregar, as primeiras impressões que eles vão ter a respeito de Deus, vai ser através de você. Vai ser com o que você falar. Então, você entende que você é a pessoa responsável por apresentar Deus aos seus filhos? Você entende que você é a pessoa que vai falar a respeito da alegria de Deus, da bondade de Deus, da paternidade de Deus para os seus filhos? E quando seus filhos tiverem 30, 40 anos ou a idade que você tem hoje, eles vão se lembrar daquilo que você falou? Em muitos momentos da minha vida, eu me lembro das coisas que Deus falou, das coisas que a minha mãe falou de Deus para mim. Em muitos momentos, em muitas circunstâncias da minha vida, eu me lembro da minha mãe falando para eu orar a respeito disso, para eu me resolver com o Senhor. Em muitos momentos, é impressionante. Entende que você é a palavra de Deus na sua família? Entende que você é a voz profética de Deus na sua vida, na vida da sua família? E que seus filhos vão ouvir? Os primeiros missionários que os seus filhos vão ouvir serão vocês, que são os pais. O primeiro campo missionário que você vai é a sua família, é a sua casa. Você consegue entender isso? Então, com isso em mente, nós seguimos o capítulo, nós vamos começar o Salmo 44, que é uma oração ao Deus das bênçãos e lutas do passado. Então nós vamos falar sobre um Deus que abençoou e sobre um Deus que batalhou do nosso lado. Ele segue assim: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos do passado. Com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecê-los. Oprimistes os povos e destes espaços para nossos pais. E não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi pela força deles que os salvou, mas sim a tua destra, o teu braço e a luz do teu rosto, porque tu agradaste deles. Ó Deus, tu és o meu rei. Envia livramento para Jacó, por teu intermédio destruímos nossos adversários. Pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós, pois não confio no meu arco, nem minha espada pode salvar-me.
Mas tu nos salvastes dos nossos adversários e envergonhastes os que nos odeiam. Em Deus é que temos gloriado todo dia, e sempre louvaremos o teu nome. Mas agora, então, nesse momento, até o versículo 8, eles falam algo muito precioso. Você tem os pais deles dizendo para eles, contando para eles que eles foram salvos, não foi pela influência deles, não foi pelo poder aquisitivo deles, não foi pela força deles, não foi pela habilidade deles, mas foi por Deus. E mais na frente eles vão dizer que foi o Senhor, é o Senhor que nos livra, é a tua mão poderosa que nos livra. Então os pais ensinam para os filhos que eles dependem do Senhor. E os filhos veem o pai dependendo do Senhor e passa a depender também. Então a forma como você se relaciona com Deus vai ser o modelo que os seus filhos vão seguir. E agora ele segue no versículo 9, mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes, e não acompanhaste nossos exércitos. Fizeste-nos fugir do inimigo, e os que nos odeiam nos despojam à vontade. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelha, e nos espalhastes entre as nações. Vendestes o teu povo por nada, e não lucrastes com preço. Tu nos humilhaste diante dos nossos vizinhos, fizeste de nós objeto de zombaria para os que estão ao nosso redor. Puseste-nos por provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça diante de nós. Estou constantemente humilhado e meu rosto se cobre de vergonha diante da voz daquele que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Então agora eles estão lamentando o afastamento de Deus. E claro que nesse contexto nós temos questões de desobediência, nós temos questões de cultura, nós temos questões de exílio, mas o que tem te afastado de Deus? E quando algo te afasta de Deus, você fala para Deus, Senhor, eu estou distante, estou me sentindo distante, eu sei que eu estou distante, estou me sentindo humilhado, porque o Senhor se afastou de mim, porque eu não consigo orar, porque eu não estou conseguindo ler. Entenda que muitas das vezes, como o Senhor faz com a noiva em Cantares, Ele coloca uma sede no nosso coração, uma ânsia, um desejo, Ele estimula uma fome em nós para que nós possamos sair para saciar essa fome, esse desejo pela eternidade. Então o Senhor Ele nos leva e nos conduz a buscá-lo, seja nos levando para o deserto, seja nos afastando de todo mundo, seja ficando em silêncio. O Senhor, Ele coloca uma fome, uma sede, uma necessidade, uma dependência em nós, nele. E nós precisamos ir, nós precisamos nos mover. Então, as situações que nós passamos na nossa vida, as adversidades que nós passamos na nossa vida, muitas das vezes são para nos aproximar do Senhor. E tudo precisa nos levar ao Senhor. Então, sim, se você está passando por uma dificuldade, se aproxime do Senhor. Ah, talvez isso é consequência do pecado, isso é consequência da minha desobediência, isso é porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo, isso é o Senhor me provando e eu tenho que passar por isso. Você tem que passar por algo, mas você não precisa permanecer nesse lugar. Então, se você entende já no primeiro momento de dificuldade que você precisa encontrar o Senhor, vá de encontro ao Senhor, não se esconda. Se no momento do ato que você pecou, você se arrepende, vá encontrar o Senhor com o coração arrependido. Vá buscar arrependimento no Senhor, não espere 40 anos, 30 anos. Vá ao encontro do Senhor, mesmo em um tempo, em um momento de adversidade. Então ele fala assim, olha, tudo isso nos sobreveio. Então pensa agora comigo, o que sobreveio? O que veio sobre você? De verdade, quais são as dificuldades que estão sobre você? Quais são os seus medos? Onde está a sua insegurança? Em quem você não confia?
Ou você não é uma pessoa confiável? Quando você se tornou uma pessoa a qual as outras não podem confiar? O que sobreveio? O que veio sobre você? Quais são os seus tormentos? Sua depressão, sua ansiedade, seu TDAH, sua falta de dinheiro, distância da família, solidão? O que veio sobre você? E ele fala, tudo isso veio sobre mim. Então fale nesse momento, Senhor, e fale, declare tudo, diz, tudo isso veio sobre mim. Todavia não nos esquecemos de ti, nem traímos a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos. Apesar disso, tu nos esmagastes onde habitam os chacais e nos cobriste de trevas profundas. Se nós tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus e estendido a mão para um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Mas por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre. Porque esconde o rosto e te esquece da nossa tribulação e da nossa angústia? Pois nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo jogado no chão. Levanta-te, socorre-nos e resgate-nos por causa do teu amor fiel. Então eles estão diante de Deus e falando, Senhor, agora não importa, nós somos entregues à morte todos os dias. Não importa a dificuldade, não importa o que aconteça, nós estamos aqui diante do Senhor. Então acorde, desperte, haja a nosso favor. Nós somos como ovelhas entregues ao matadouro, não importa mais as dificuldades, não importa as perseguições, eu sou entregue como uma ovelha todos os dias, e a minha esperança está no Senhor, mesmo que Ele não me responda, mesmo que pareça que Ele está dormindo, mesmo que pareça que Ele se afastou de mim, eu vou permanecer, eu não vou me dobrar diante de outro Deus, porque o meu Deus não está me ouvindo, e só existe o meu Deus. Só existe um Deus, um Senhor, uma só fé, um só amor. Então, mesmo que o meu Senhor não me responda, mesmo que pareça que Ele está distante de mim, eu vou permanecer aqui, porque eu sei que o amor fiel dEle vai me alcançar. Então, não abandone o seu Deus, independente das dificuldades, permaneça nesse lugar. Seja entregue, não importa as dificuldades. E isso para o mundo vai parecer uma loucura. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor ministre mais no coração de vocês através desse salmo. Que o Senhor venha transbordar a graça, a bondade dele na sua vida. Nos vemos no próximo salmo.